Bom dia, pessoal. Hoje a gente está aqui na presença do goleiro Adilson Santos. Ele que teve passagens pela base do Vasco, do Bahia, passagem pelo Madureira, pelo Bangu. E hoje é o goleiro profissional do Esporte Clube Passo Fundo. Tudo bem, Adilson? Bom dia, Cacá. Grato pelo convite de estar aqui batendo esse papo com você. Graças a Deus tive esse início de caminhada, no futebol através desses clubes, e não só esse, como outros também que eu já passei. E hoje estou aqui defendendo as cores do tricolor do Passo Fundo, com maior orgulho, e tentar ir nessa meta, buscar o objetivo maior do clube, que é colocar na Série A. Isso. Vamos então começar pelo... Como é que foi os primeiros anos, cara? Tá do Sergipe, cara. Sou sergipano, né? Comecei na base do Real Salvador, na Bahia, na verdade. E logo em seguida eu fui pro Bahia, eu passei 2 anos praticamente na minha base no Bahia, de 2005 a 2007. Foi que aí que comecei a jogar futebol, já senti o clima de futebol profissional. Sim. Foi na época da minha base, eu pegar um garoto que saía da cidade de Itaporanga, Sergipe, um estado pequeno, e de repente me parar num clube como o Bahia. Exato, e logo em seguida, me transferi para o Vasco também, que aí foi um impacto muito maior na minha vida, na minha caminhada. E aí foi aí sim que eu tive a realidade do que era o futebol profissional. Foi através do Vasco da Gama, que aí encontrei jogadores de peso, torcida gigantesca. Isso foi criando... Digamos assim, que pesou na carreira. Aí foi pesou na carreira. Até hoje, graças a Deus, é um peso que eu tenho, e com o maior orgulho, de ter passado por um clube do tamanho do Vasco, independente da situação que ele vive, de uns anos para cá, mas não deixou de ser grande, não deixou de ter a história que tem. Isso acrescentou muito na minha vida. Cara, a internet às vezes mente, não mente. Tu tava presente no elenco da Série B de 2009. Tava. Eu fui privilegiado, na verdade, Eu joguei durante 4 anos no Vasco. Eu fiquei 2 anos na base e 2 anos no profissional do Vasco. Foi quando eu subi, através de hoje, o nosso treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, que me subiu na época, e tive a alegria imensa de ser campeão brasileiro Série B. Ele reserva pelo Fernando Praz na época. Aí, ó, cara. E vários jogadores recheados lá, como Carlos Alberto, Luiz Chulapa, Fagner, Dedé. Então, eu tive esse privilégio na minha carreira. Cara, também eu vi que tu dividiu... querendo ou não, tu dividiu o elenco com o Felipe Coutinho, cara. Sim. Tinha aquela conversa no elenco, foi meio... Não, e o Coutinho eu conheci já na base. Quando eu cheguei no Vasco, o Coutinho já tinha se vendido para a Inter de Milão. Eu nunca tinha ouvido falar do Coutinho. E aí, aos passados dias, a proximidade está acontecendo. Ele ainda estava na base, não estava no profissional. Inclusive, na época, eu fui pro profissional primeiro, depois ainda. E só que ele, já estava certo já para ir para subir para a Europa. Não tinha coisa. E depois ele subiu, e foi que se aproximou mais. E o Coutinho é um gênio. Coutinho, aquele moleque com a bola no pé, você vê algo que é impressionante do futebol. Isso. Cara, no Bahia tu jogou só na base mesmo ou chegou a atuar pelo profissional? Não, Bahia só foi na base, né? Na base. Foi uma época de transição de categoria, de juvenil para juniores, foi tudo na base. Na última temporada, na verdade foi esse ano ainda, né? Tu participou do Primavera do Mato Grosso. Não tá me fugindo da memória se é do Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso mesmo. Mato Grosso. Como é que foi lá, cara? Velho. Eu recebi um convite, através de um amigo do Salazar, que ele me fez esse convite para estar defendendo as coisas do Primavera. Eu não conhecia o Primavera, porque eu acho que o Primavera tem 3 anos de existência. Mas é um clube maravilhoso. De fato, é um clube maravilhoso. Tipo, a gente via as imagens, a torcida apoiando também, né? Uma cidade nova, em que a torcida abraçou o time, junto através do presidente Bruno Manso. E foi um clube que eu fui feliz no clube. De fato, não conhecia nada praticamente do futebol mato-grossense. E muitos falaram, um futebol um pouco fraco, e não é isso. É diferente do que comentam, Você enfrenta o Luverdense, o Cuiabá, o União Rondonópolis, são um misto. Então, são tudo clube de Série A, Série B e Série C, né? A gente vê com frequência mesmo. E eu fui muito feliz, graças a Deus, no Primavera, Consegui fazer uma boa competição e deixar um nome bem visto lá no clube. Eu percebi, cara. Eu percebi. Adilson, tu passou por vários clubes na carreira, né?
foi no Rio de Janeiro, Mato Grosso, Sergipe, querendo ou não, na Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Agora, o que tu vê de bastante diferente entre os estados? Se tem bastante semelhança também? Não, um pouco diferente, né? Principalmente a cultura também, né? Já vivi várias culturas no país, né? Pernambuco, Rio, como você falou, vários lugares. Mas hoje, particularmente o Sul, é algo novo para mim. Nunca tinha vindo aqui para jogar, para passar tempo aqui. Joguei uma vez, né, contra o Inter na época sub-23, mas nunca tinha morado aqui para sentir o clima, o povo, a cultura do pessoal do Sul. E é agradável. Tá indo bem. Tá indo bem, graças a Deus. Vim para Passo Fundo, também não conhecia, né? Já ouvi falar do Passo Fundo, né? E é um lugar muito agradável. É um futebol muito forte também, que é um futebol muito contato, né? Um nível muito alto. E eu espero, né? E pretendo, quem sabe aqui permanecer no Sul também. Isso. Aí que é bom, né? Adilson, treinadores assim que que teve contato, né? Qual é o que mais chamou a tua atenção assim e que tu viu que, pô, ele tá me levando num caminho muito bom? Ah, cara, tem vários treinadores muito bons, cara. Mas vou falar um que marcou minha vida, um que sempre, pelo tamanho que ele tinha no futebol, né, a forma que ele me tratou também, né, foi o Dorival. Dorival como treinador e treinador de goleiro, o Carlos Germano. Foram dois caras gigantescos. O Carlos Germano, que é um dos maiores goleiros da história do Vasco, né, que sempre me tratava como um filho dentro do clube. Ele me pegou na época, né, me encontrou, na verdade, na base, numa situação não tão favorável, né, que eu não jogava, estava praticamente quarto goleiro dos juniores, e ele foi lá e me abraçou e falou: você tem talento, você vai chegar, trabalhe em silêncio, né? Que ele sempre falava: ó, Adilson, bom cabrito ele não berra, então trabalhe no silêncio que daqui a pouco o seu resultado vem. Exato. E 2 anos depois, até eu trabalhando com ele no profissional. Aí o Dorival me abraçou, chegou ali: como é que tá a sua situação? Né, sou um garoto de talento, o pessoal gosta no clube, vamos resolver sua situação no clube. E de repente assinei meu contrato e passei 2 anos. Já tava. Ele que me ensinou realmente, me botou na realidade do futebol. Aí que é bom, né? Cara, como é que tá sendo jogar pelo Passo Fundo? Como é que tá sendo o contato com o elenco, com a equipe técnica, né? Cara, eu tô bem, tô feliz, né? Vinha jogando aí durante 6 partidas na competição, né? Por opção do treinador também decidiu, né, ter essa mudança aí para o Medina, a respeito da decisão dele. Mas o ambiente do clube, o grupo é maravilhoso, né? O grupo pegou o clube numa situação não tão favorável na questão de estrutura, na questão de muitas coisas que o clube hoje tá ultrapassando. Mas o grupo comprou a ideia, né? Comprou a ideia de vir aqui, de conquistar os objetivos. Hoje no campo, né? Na tabela da competição, os jogos que a gente vem jogando, vem mostrando tanto o comprometimento da equipe e da comissão, né? Para levar o Passo Fundo no seu objetivo maior, que é o acesso. Tanto que a gente pode ver também o reflexo que nem tu disse na tabela, né? O Passo Fundo, infelizmente, é o segundo colocado, até uns dias atrás era o primeiro ainda. Mas, cara, o que sai muito na torcida atualmente é a garra do time. Sim, o Passo Fundo, muitos viu na imprensa no início que o Passo Fundo era o patinho feio da competição, né? Por não ter um poder muito grande financeiro, por ter sido o último a montar o elenco. Isso, teve a crise com a saída do antigo presidente. Também teve a crise, a questão da política do clube, mas isso também não interferiu no nosso grupo, né? Até porque a gente também não sabia muito bem, né, a respeito disso. E o clube e os jogadores, né, abraçou, não quis saber dessa situação. Quando chamaram a gente de patinho feio, acho que nunca olhou o currículo de cada jogador, aonde passou, o que eles vieram fazer aqui. Né, diferentemente de outros atletas, infelizmente, que às vezes não honrou a camisa do clube, os meninos vieram aqui, né, enfrentando toda a dificuldade que sabia que ia enfrentar, e está enfrentando até hoje, e está colocando o clube no caminho da vitória. Isso. Né? Consequência, primeiro colocado, segundo, terceiro colocado, é consequência, faz parte. A gente chegou a ser liderança, hoje terceiro, segundo, e a gente vai buscar a se manter nessas posições até o final. Como é que é? Que nem a gente mesmo disse, pô, vai ter um mata-mata depois, então o importante é passar, né? O importante é passar, porque daí depois sim, daí tem que ser em busca da vitória. Aí é aquela ditada de você separa os homens dos meninos, né? Isso. E tá chegando, né? Falta mais 4 rodadas, se eu não me engano,
para o encerramento dos 2 turnos da competição, para depois passar para o mata-mata. A gente tem ainda 4 batalhas pela frente para conquistar nossa classificação, né? Tudo gradativo, passo a passo. Domingo tem um clássico gigantesco, importantíssimo. Né? Eu vim sentir isso aqui nesse clube também, o que é o clássico, é o Gapaz, né? Isso. E é um peso gigantesco. Então a gente tem que passar passo a passo para conquistar o objetivo. E tem muita gente, né? Tem torcedores, às vezes dizem, não é uma rivalidade tão grande. Mas, cara, a gente não vê isso. Quando a gente está aqui dentro do campo, no dia de clássico, o que a gente vê? É um clássico movimentado, é um clássico disputado, com raça. O primeiro jogo foi de vitória do Passo Fundo, lá na BS Bills Arena, se não me engano. É a B8, né, que mudou o nome. E lá a gente viu a garra do time, e essa garra vai se repetir no domingo, né? Não, com certeza. Acredito que agora o segundo jogo vai vir muito mais apimentado, né? Porque é um jogo na tabela importante para os dois. É um jogo onde praticamente classifica o Passo Fundo. Isso. E com a derrota do Gaúcho, praticamente elimina eles de chance de classificação. Sim. Então apimenta muito mais o clássico. Primeiro jogo, né, fomos bem felizes no jogo, né? No jogo saímos vitoriosos, de um clássico maravilhoso. Eu não sabia do peso que tinha esse clássico. Eu ouvia falar algumas pessoas e tal, até os meninos da base falavam, o clássico Gaúcho e Passo Fundo pega fogo. E eu não tinha ideia como seria o clássico. Só que clássico é clássico, não tem jeito. Movimenta a cidade, tem uma história gigantesca na cidade. E domingo tenho certeza que a casa vai estar bem cheia para poder, né, curtir esse momento do futebol. Exato. Que é o clássico Passo Fundo e Gaúcho. A gente já pede o apoio então também da torcida, que mostre presença no próximo domingo às 3 horas da tarde, aqui no Estádio Vermelhão da Serra, para acompanhar esse clássico, né? Que o Passo Fundo está rumo à primeira divisão do Campeonato Gaúcho, né? Agora a gente pode falar sobre os primeiros anos, a gente já falou, então vamos para os primeiros anos no profissional. Quais foram os maiores desafios? Se teve alguma lesão que te prejudicou no começo, assim, pode falar um pouco pra gente? Sim. Meu primeiro desafio, meu primeiro ano como profissional foi no Vasco, em 2009. E no mesmo ano, já no final do ano, eu tive uma lesão muito grave. Foi no meu ombro. Meu ombro direito acabou que tive que fazer uma cirurgia, onde me deixou fora dos gramados durante 6 meses. Isso que pesou também, né, em algumas coisas que é ter acontecido dentro do Vasco da Gama. Né, mas tive todo o suporte, né, tratei durante 6, 7 meses, e aí quando eu voltei, não voltei no nível que eu estava antes. Né, tive que ser emprestado para o Duque de Caxias na época. Isso. E retornar depois para o Vasco, né, passei pouco tempo, depois eu tive que sair. E consequente, depois tive mais 2, 3 lesões também, com questão de cirurgia, que deu uma atrasada um pouco em algumas questões. Né? Eu operei os 2 ombros, na verdade. Depois tive que operar o rosto também, numa pancada que eu tomei. Isso atrasou alguns processos na minha caminhada, e vou te falar, é um processo difícil. Quem é atleta sabe que quando se machuca, se lesiona, você gera muita dúvida, você tecnicamente já cai um pouco mais, né? Fisicamente você não fica bem, você fica longe do mercado. Isso é um desafio para um atleta de futebol, ainda mais quando você entra para os times medianos, né, que a estrutura muitas vezes não é adequada, então você sempre sofre muito mais dificuldade para poder recuperar e voltar no nível muito alto. Isso deu uma prejudicada um pouco na minha carreira, dessas lesões que eu sofri. Cara, a gente pegou aqui uns arquivos aqui. Foi longe, hein? Fomos longe. Deixa eu abrir aqui. Depois o pessoal em casa vai ver no vídeo, né, as imagens, mas então vamos puxar ela aqui. Deixa eu só abrir ela aqui. Nossa. Cara, essa imagem aqui. Foi no Vasco ainda, a gente pode ver, né? Como é que me conta a história dessa foto aí, cara? Essa foto é feia, mano. O bom que era o Vasco, mas era feia. Na verdade, eu tava treinando, eu lembro muito bem essa foto, eu tava treinando, foi os caras até da PlayStation que queriam tirar foto pra poder colocar no videogame, né? Eu tava no meio do treino, né? Os caras sabiam quem tirar foto ali fora, os caras da PlayStation queriam tirar foto, foi logo agora. Só que era de escapatório, tive que ir, o cabelo tava em pé, cara. E aí a gente foi tirar foto, mas muito feia essa foto. Deu pena aí. Na mesma que é uma foto histórica. É histórica também. Tem aqui até guardado no telefone, guardadinho. Aí depois a gente tem essa daqui. Essa foi no Madureira. Isso mesmo, no Madureira. Em 2015, né? Eu tive meu contrato lá de 1 ano no Madureira. Tinha saído do Olaria na época, né? E recebi o convite.
E aí foi que a gente foi campeão da Taça Rio também, do Rio de Janeiro. Disputamos o Carioca, foi uma campanha maravilhosa também. Não joguei, quem jogou foi o Jonathan na época, mas eu tive o privilégio de estar no meio de um clube Sim. tão tradicional no estado do Rio de Janeiro também. Tem um peso gigante esse clube. E fomos felizes também, né? Conquistamos nossas metas, caímos praticamente na semifinal do Carioca, parece, e fomos campeão da Taça Rio, em cima do Bom Sucesso. Aí, ó. Pelo menos saiu com... Com certeza. Como é que é? Saiu com um título, pelo menos, querendo ou não. Aí depois a gente tem... Bangu. Essa foi na assinatura do contrato da última passagem agora, né? Passagem em 2018. Né? Joguei 2 vezes em Bangu, né? Passei em 2013 e em 2018. Em 2018 a gente foi muito feliz também, né? Fizemos uma boa campanha no Carioca também, no Rio de Janeiro. Não conseguimos o objetivo maior que era um título, mas é pelo peso que tem o Campeonato Carioca, é difícil pra caramba. Como é que é? Tem Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense... É uma briga um pouco desproporcional. Né, mas a gente foi bem tratado, não faltou nada. O clube, esse clube no Rio de Janeiro tem um carinho gigantesco. De todos que eu joguei, além do Vasco, claro, já acabei virei vascaíno, mas o Bangu tem um carinho muito gigante. E daqui tá a imagem. Aí vocês vão ver em casa, que nem a gente falou. Tá passando na tela. Aí foi já o nosso Adilson, aquele já estava como titular, né? Isso. Não, aqui eu tava. Essa imagem foi na contratação do Lagarto. Do Lagarto? Lagarto de Sergipe. Né, que inclusive o dono era o Diego Costa, que hoje está no Grêmio. Aí, ó. Eu passei 3 temporadas lá. Cara, a gente pegou um artigo aqui, Sim. Que tu tava vendo antes até, e ela é de uma página do Vasco. Sim. Foi lá de 2009 também. E aqui falou um pouco sobre a tua história também, né? E aqui, o que a gente pegou aqui uma parte que foi os ídolos. Sim. Cara, em história de superação, Ronaldo Fenômeno continua sendo. Continua até hoje. Sempre fui fã do Ronaldo desde criança. Mesmo sendo goleiro na época, né? Quem não queria ser o Ronaldo na época do futebol brasileiro? Na época de Copa do Mundo, na época de que foi campeão em 2002. E pelo processo que ele passou na carreira, né? Teve momentos que o país inteiro, o mundo inteiro, não falava que o Ronaldo ia voltar a jogar futebol. Devido às lesões graves que ele teve no joelho. E ele voltou, deu a volta por cima. Assim que ele voltou, ele deu o título para a seleção brasileira, que foi o Penta. Exato. Ninguém nunca esperava aquilo. Então aquilo para mim foi algo gigantesco na questão de superação, na questão do atleta. É um dos maiores ídolos do futebol mundial, não tem jeito. Ronaldo, Marcos para mim também sempre foi um gigante. O Marcos, ex-goleiro do Palmeiras. Isso. Desde pequeno me inspirava nele também. Como é que é? Goleiro tem que se inspirar em goleiro. Muita gente viu. Eu não podia falar só do Ronaldo, né? O Ronaldo tá vendo a gente, pô. Eu tenho que falar do Marcão. O Marcão sempre, pela ingenuidade, pela aquela simplicidade que ele tinha, né? Um goleiro caricato, todo torcedor, o próprio torcedor do Corinthians gostava do Marcos, pela forma que ele falava, pela forma que ele se importava dentro das câmeras, e aquilo me inspirava também, né? E na brincadeira quando eu era criança, os caras bora me chamava de John na época, quando eu era mais novo, bora São Marcos, vamos defender bola, então isso foi pegando, né? Um carinho muito gigante também. O Marcão sempre foi em termos de goleiro, pra mim, é o meu maior ídolo até hoje. Aí, ó. Agora a gente pode falar sobre, cara, talvez não tenha, mas tem algum arrependimento na carreira? Não, cara, acho que não tenho. Não, mentira. O meu arrependimento foi ter ido na piscina. Mas você não vai entender isso, né? Explica aí pra gente. Meu arrependimento foi a piscina do Vasco na época. Foi eu gerou minha lesão, né? E isso é a única vez que eu me arrependi mesmo do futebol. Não era para mim ter ido, né? Eu já tinha acabado de treinar pela manhã do profissional. E aí, acho que era quase meio-dia, o Junior estava fazendo um regenerativo na piscina, né? E eu fui, que não era para ir descansar porque já tinha treinado pela manhã. E aí, quando eu fui, né, meu ombro na piscina acabou deslocando. Né? E ainda fui avisado para não ir. Acabei teimando e fui. E aí, eu na piscina de natação, o ombro pegou certo lugar. E toda a comissão técnica viu, né? Viu que eu estava afundando na piscina. E aí viu que estava lesionado. Tive que fazer ressonância daquela questão, estava rompido o ligamento do ombro. E acabei operando o ombro. Aí começou um processo doloroso na questão de lesão, na questão de atraso de acordos contratuais no clube. Tudo isso me complicou um pouco. Quanto tempo durou mais ou menos? 7 meses. 7 meses. 7 meses fora do gramado. É complicado. E isso numa quinta-feira, lembro muito bem.
E o jogo no sábado, eu era reserva eu ia para o banco de reserva do Fernando Praz no Maracanã. Né? Foi com Vasco e Portuguesa. Já tinha se conquistado acesso, mas era a entrega de faixa. Né? E a gente eu acabei ficando fora. Né? Isso é uma das coisas que me arrependo do futebol. O restante não, o restante é aprendizado. E agora a gente volta a falar do Passo Fundo. Leandro Machado. Sim. Como é que é? Tem muita história o treinador. A gente já viu jogadores, né, falando, é um treinador raçudo, é um treinador que pega no pé. Fala pra gente, já que tu convive com ele, explica pra gente aí como é que é lidar com o Leandro Machado. Então, eu não conheci o Leandro Machado, né? Nunca nem ouvi falar sobre ele, mas a gente vai passando no dia a dia, vai conhecendo o ser humano também. Ele é um cara. Ele gosta muito, é um cara muito. Vamos falar assim, ele gosta de sempre estar falando, sabe? Um cara que gosta de estar participando, né? Um cara que sempre fala alguma coisa motivacional no grupo. É um cara mais que paizão, vamos dizer assim, também. Mas não tem muita coisa, né, a falar assim, até porque é novo o contato com ele assim também. Mas é uma experiência boa também trabalhar com ele. Aí, ó. Como é que é? Quanto mais experiência, melhor. Melhor. Isso agrega muito a nossa caminhada, a experiência. Exato. A gente... Claro, é uma decisão do técnico, mas há uma possibilidade da gente ver Adilson no clássico. Quem dera. Não vou falar que eu não queria, meu Deus do céu. Eu até ontem como brinquei que poderia para jogar esse clássico, porque eu senti o prazer do clássico gaúcho e Passo Fundo, né? Mas acredito que no momento vai ser o Medina, né? Tem que respeitar o momento também. Né? Como é que é? Respeitar a escolha, Respeitar a escolha, trabalhar e esperar a oportunidade de novo. O elenco está sendo recebido bem. Não, sim. Você chegou em abril também, né? Cheguei em março. E como é que foi os primeiros contatos com o elenco? Porque a maioria, né? Eu acho que 95% do elenco é novo. Se eu não me engano, tem 2 que são da antiga temporada. Como é que foi recebido pelo povo? Eu cheguei dia 5 de março aqui também, né? Muitas peças já não estão mais no clube também, já foram embora. Né? Não conhecia ninguém daqui. Né? Eu acho que raramente fui no futebol e eu no clube não conhecia ninguém. E realmente eu não conhecia ninguém. Não, então o início foi um desafio muito grande. Porque às vezes algumas questões estruturais faltou no início, mas depois foi se encaixando, né? Não é essas coisas de Série A, mas também não falta. Né? Mas a gente trabalha com maior tranquilidade. E aos poucos foi encaixando. E a gente viu que era um elenco bom de resenha. Né? Tem a nossa resenha interna, tem a nossa resenha fora, mas a gente não passa do limite, né? Porque é um grupo, você vê que é um grupo comprometido com o clube, é um grupo, né, comprometido com o futebol. Isso que tem feito com que essa campanha tenha sido belíssima aqui, até o momento, né? Tenho certeza que vai ser mais ainda. Mas é um grupo bom de resenha. Se você entrar naquele vestiário, nossa, todo dia é uma resenha. Como é que tu descobriu que tu queria ser goleiro? Rapaz. Essa é uma baita pergunta. Não, eu lembro até hoje, cara. Eu na verdade, não era goleiro, não. Eu queria ser zagueiro, né? Queria ser atacante para o Ronaldo. Só que era muito ruim. Aí comecei a descer de posição. E aí eu fui para zagueiro. Só que também era ruim pra caramba. Era muito ruim, muito perna de pau. Aí foi que na época o professor falou, não dá, o John na época, o John me chamava de John na escolinha, pra ser zagueiro. Aí foi que me botaram no gol. Vamos fazer o teste. E aí foi. A bola passava meio muito longe pra caramba de mim e tava eu pulando igual um doido, cara. Aí foi, acabou que pegando esse gosto também, eu vi que também na linha não dava certo. E aí deu certo. De repente tá eu fora da minha cidade já jogando como goleiro. Aí, né? E aí que eu falo, não nasci pra ser jogador, nasci pra ser goleiro. Não adianta. Goleiro nasce goleiro. Exato. Não tem jeito. Cara, querendo ou não, tu fez um baita primeiro turno, né? E depois, claro, daí veio o Medina e ele assumiu a titularidade. A gente espera que vá tudo bem, que nem que o treinador reveze, né, para dar oportunidade para cada um. Isso que é a parte chata, querendo ou não, do futebol, porque sempre vai ter um reserva, né? Isso é. Então, né, fui muito bem, graças a Deus, no início. Houve no início aquela certa, vamos dizer assim, a desconfiança da torcida, né, de alguns diretores, por não conhecer o Adilson, que é normal, natural do futebol, se você não conhece. Então você precisa ver a forma que ele joga para você ver se realmente o cara dá para segurar a nossa barra, o cara, né, sabe agarrar.
E eu, né, graças a Deus, foi durante 6 jogos, eu sofri durante 5 jogos, 3 gols tomados, né, e praticamente passei 3 partidas sem sofrer gols. Não foi uma campanha boa nossa na parte da defesa, não só minha, né, mas como zagueiros, como laterais que faz na composição da defesa ali. E depois da 6ª rodada, né, o professor optou de querer colocar o Medina e tem que respeitar o momento também, né, para não gerar uma polêmica, alguma coisa maior. Não, vamos trabalhar. Tu saiu do Sergipe com quantos anos? Como é que foi essa parte de deixar as raízes, querendo ou não, né? Então, eu saí com... Eu tinha acabado de fazer 13 anos. Né? Foi em mais ou menos abril de 2005 eu saí de Sergipe. Recebi um convite através de um professor, numa escolinha, na verdade, do Grêmio de Aracaju, que eu jogava na escolinha do Grêmio de Itaporanga, lá em Sergipe. O professor Nena, na época. E aí, foi lá em casa, perguntou se eu queria sair de casa para jogar futebol. Foi a primeira coisa que eu falei, eu quero. Minha mãe falou assim, não vai. Eu falei, eu quero, mãe, é o que eu gosto de fazer. Ela, não, meu filho, você é muito novo, não sabe como é a vida fora daqui. Eu não quero ir. Sem medo do que vinha pela frente, e fui. Testar novos ares. Vamos testar novos ares, vamos testar a vida. E deu certo. E deu certo. Mas não vamos falar, não foi mil maravilhas, não. Foi sofrido. No começo foi... Foi sofrido por questão financeira, por não conhecer a vida. Você nunca sai de casa, você sai com 13 anos, você é acostumado a estar ali no colo da sua mãe, do seu pai, e de repente você tem que enfrentar o mundo sozinho. E sem volta, né? Porque depois o filho só voltava para férias. Então, e você vê, e sua mãe sofre nessa história. Nesse todo, o pai sofre, mas o pai é mais durão. O irmão, né, sente só saudade, mas a mãe não. A mãe tem um amor diferente, tem um laço muito forte. E eu vi, né, várias vezes eu ligava para ela na época, e em termos de ligações, de contato, era horrível, porque hoje em dia a internet facilita tudo. Antigamente, de vez em quando, eu conseguia falar com ela através de ligação. E existe um custo muito alto. E ela sofria bastante, chorava, pedia para voltar. Eu falei, mãe, eu tenho que continuar, eu tenho que conquistar minha vida, eu tenho que ter minha vida financeira bem tranquila, meu sonho, conquistar meu sonho, dar uma casa para a senhora, alguma coisa assim. E assim foi com o tempo. Depois ela foi se acostumando, vi que não tinha volta. O negão tem que ir embora, não tem jeito. E aí foi assim. Então, agora, falando aqui de Passo Fundo de volta, cara, então tu chegou sozinho aqui? Sozinho, Marcelo. Ainda tá sozinho aqui? Não tô sozinho mais não. Já tá com a família aqui? Não, família ainda não. Mas a gente acaba conhecendo sempre uma pessoa e estamos caminhando aos pouquinhos. Aí que é bom. Tá bom. Né? Tem que ter um começo. Tudo tem um começo, tudo tem início. A gente tem que confiar e arriscar. Né? Se você vê laços, né, positivos, a gente tem que arriscar. Adilson, cara, agora a gente vai no momento que eu sou torcedor também. Cara, autografa a camisa pra mim. Vai ser uma honra ter a assinatura de um dos goleiros do acesso. Se Deus quiser. Segura aqui pra não... Segura aqui. Eu pretendo, né, até o final do campeonato tá cheio de assinatura, né? Vai estar. Então, e se Deus quiser, no dia 5 de agosto, com acesso. Exato. Essa é a nossa meta. Adilson, a gente tem muito a agradecer. Essa é a primeira entrevista que a Guaus TV faz. A gente agradece ao convite que você aceitou, agradece ao Esporte Clube Passo Fundo, que abriu as portas pra gente, tanto liberou acesso para treino, liberou agora o espaço aqui para entrevista, então a gente é muito grato a isso, grato ao elenco que está sempre cooperando nas redes sociais. E a gente deseja boa sorte no Clássico. Vamos em busca da vitória e contar com o apoio da torcida. Com certeza. Né? Agradeço a você pelo convite. Parabéns pelo trabalho que tem sido feito. A gente tem acompanhado, todos os atletas têm acompanhado, nas qualidades das imagens, a qualidade das publicações. E você tem certeza que tem futuro. Né? Espero que o Passo Fundo valorize tudo isso. É importante você ver garotos novos que está buscando seu espaço no mercado e principalmente com qualidade. É o que falta hoje, então sucesso a vocês, obrigado pela entrevista, vamos conquistar nossa meta. Torcida, domingo, esteja presente em peso, para mostrar a força do que é o Passo Fundo da competição. Nos abraça, a gente precisa de vocês domingo. Vocês são a nossa 12ª camisa em campo e o Passo Fundo vai conquistar nossas metas gigantescas no campeonato. Isso, precisa do apoio de todo mundo agora. Principalmente da torcida.